nome da nossa pregação de hoje é Seja Forte, Seja Feliz, nosso 6º episódio da série de Ruth. E eu sei que por todos os lados, na nossa cidade, no nosso país, há um culto à fraqueza. Vocês notam isso por meio de vários especialistas que vão elencando comportamentos fracos e frágeis como doença. Uma evasiva admirável, em que muitas pessoas não precisam mais lidar com seus medos e temores. Simplesmente se classifica como doença e pronto. A fragilidade agora é protegida. Por exemplo, ansiedade, o medo. Tudo isso são sentimentos humanos e a ansiedade é algo pecaminoso. Mas aí eles colocam na seguinte faixa, classificam isso como doença. E a partir dali, você está eximido de lutar contra isso. O medo é a mesma coisa? Há nomes de todos os tipos de medo. Não é que você não tem lidado com isso. Não é que você não sabe lidar com isso. É que você é doente. Então, quem está doente não tem culpa. Por todos os lados, há um culto à fraqueza. Há uma tolerância à fraqueza. Lembra da Simone Biles, que desistiu e foi enaltecida? Nada contra desistir, mas não podemos dizer é uma heroína por desistir. Imagine se fizéssemos isso em relação aos nossos filhos. No dia da pressão para o vestibular, ele desiste e a gente fala, parabéns, filho, é isso mesmo, você é um herói. É um absurdo. É um absurdo. Em todos os lados, há um culto à fraqueza. A nossa geração é extremamente frágil. É bem provável que o seu avô, ele aguentaria resistir às intempéries das mais variadas. Ele poderia amar uma mulher até o fim. Ele poderia sepultar um menino de dia e trabalhar à tarde. Entretanto, o Joãozinho, que tem faculdade, o Joãozinho chora no banheiro, porque palavras machucam. Essa é a nossa geração, de geleia. Definitivamente, tudo que acontece aqui no livro de Ruth tem a ver com a força moral dessas duas mulheres, Noemi e Ruth. Você lembra da história? Noemi, com seu marido, vai e com seus filhos, eles vão para Moabe, para fugir da pobreza. Saem de um buraco e caem em outro buraco. Lá, todos os homens da casa morrem. Antes disso, obviamente, os 2 meninos haviam se casado com mulheres moabitas. Noemi ouve dizer que Deus havia se tornado propício a Israel, que havia pão em Israel. E ela regressa, ela retorna. Entretanto, ela tenta, com todas as forças, dizer para as suas 2 noras, fiquem aqui, eu não tenho nada a oferecer a vocês, eu serei um peso na vida de vocês. Entretanto, Ruth havia se convertido ao Deus de Israel. E Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus, que outra coisa senão a morte me separe de ti. E ela volta, depois de muita insistência, porque sua sogra insistentemente disse a elas, fiquem aqui. Mesmo assim, Ruth disse, não, eu vou com você. Ok. O texto bíblico então declara que Ruth, diante do luto, da pobreza e da miséria, o que ela faz? Deixe-me ir ao campo. E ela vai trabalhar. E o texto declara que ela trabalha até tarde. Não há outra cura para as nossas mazelas e angústias. É levantar, engolir o choro e fazer o máximo que nós podemos com os nossos talentos e oportunidades. Graças a Deus, Deus, em sua soberania, Deus havia estabelecido 2 leis em Israel, justamente para acudir, socorrer as famílias. Tão importante é a família para Deus. Uma era a lei do levirato e outra a lei do resgatador. O que era isso? Se um homem morresse sem ter filho, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva e o primeiro filho do casal seria dado ao falecido. Porque era uma maldição não ter filhos, diferentemente da nossa época, que considera uma bênção não ter filhos. Deus vê como tão desgraçado isso, que ele proveu uma lei para que o povo não houvesse uma família sequer em Israel sem filho. Uma família sequer. A lei do resgatador também era outra lei para proteger a família. Se, por conta de vários motivos, a família perdesse os seus bens, a sua terra, havia a lei do resgatador para prover
recursos para que aquela família não deixasse de existir, para que ela tivesse recursos para que pudesse sobreviver. E aí, o parente mais próximo poderia resgatar, adquirir, mais uma vez, a propriedade e devolver à família. O texto bíblico declara que Ruth foi trabalhar, e Deus a conduziu de tal maneira que ela foi justamente no campo de Boaz, que era o resgatador de Noemi, que poderia ser aquele a cumprir a lei do resgatador e a lei do levirato, o que de fato se cumpre, o que de fato acontece. E aí a gente chega no meu texto que eu pedi para vocês abrirem comigo, Ruth 4:14. Então, as mulheres disseram, aqui já é o final da história, Ruth se casou com Boaz, teve um filho com ele, e o filho é simplesmente esse aqui, ó, verso 17. As vizinhas deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, simplesmente o avô de um dos homens mais importantes de Israel, o avô de Davi. Ok, que coisa maravilhosa. Vamos lá então, Ruth 4:14. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel, de fato se tornou. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice. Vocês vão ficar velhos um dia, não se esqueçam disso. Vocês vão ficar velhos um dia. Vocês vão entender o valor de um filho o dia que vocês ficarem velhos. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Ela é melhor do que 7 filhos. Lá em Levítico, capítulo 26, Deus diz que iria abençoar o povo de tal maneira que um homem iria perseguir 100. A ideia é, um homem de Israel iria valer por vários homens de outras nações. Seriam homens fortes. Seriam homens que iriam ser uma bênção. Que iriam ser uma bênção para toda a nação. A importância de sermos fortes e treinarmos os nossos filhos dessa maneira. Moldarmos os nossos filhos para não sermos como a nossa geração. Não sermos como esta geração que palavras machucam. Todos os homens que fizeram alguma coisa que presta nessa vida foram fortes. Aqui. Harriet Tubman, ela era escrava. Ela fugiu de sua escravidão e depois ela começou a retornar para libertar vários outros escravos. Na rota de fuga, era comum que alguns homens pensassem em desistir com medo. Eles pensavam, não, eu vou voltar. Ela puxava a arma e dizia, se você voltar, eu te mato. Por quê? Porque esse escravo iria ser torturado até o ponto de entregar a rota de fuga. É necessário força para fazer isso. O homem não era ladrão, o homem não era bandido. Era um homem de bem, como ela, só estava sendo covarde naquele momento. Ela disse, eu vou te matar. E era fundamental fazer isso para salvar centenas de outras pessoas que estavam ali. Força. Força. Mas, por exemplo, pastores não têm essa força hoje. De falarem, nesta igreja você não entra mais. Você é uma má influência. Como Paulo fez em Corinto, na igreja de Corinto. Havia um rapaz que sistematicamente estava em pecado e que não queria se arrepender. E que estava dormindo com a mulher do próprio pai. E Paulo então diz, expulsai o malfeitor, porque um pouco de fermento levera toda a massa. Isso hoje nem é visto como amor, mas isso é amor. A firmeza para cortar um braço e salvar o corpo. Mas os homens não possuem mais essa firmeza. Outro grande homem foi William Wilberforce. William Wilberforce foi o homem que Deus usou para acabar com a escravidão no mundo. Por quê? Ele acaba com a escravidão em seu país e depois, como um efeito dominó, outros países vão seguindo, inclusive o Brasil. Até a expressão é para inglês ver tem a ver com essa questão da escravidão. Porque o Brasil havia submetido ao tratado com a Inglaterra de não traficar mais escravos. Entretanto, isso era só para inglês ver, porque eles continuavam traficando. William Wilberforce, ele começou a sua batalha contra a escravidão no Parlamento Britânico em 1787.
Quase 20 anos depois, ele entrando todos os dias para lutar contra isso no parlamento britânico. Quase 20 anos depois, em 25/3/1806, o comércio de escravos foi abolido. O tráfico foi abolido, mas ainda havia escravos. 4 dias antes de William Wilberforce morrer, acabou de vez mesmo a escravidão, eles foram emancipados. 4 dias antes. Décadas lutando por algo. Décadas. Ninguém vai fazer nada que preste nessa vida se for fraco. É fundamental termos força para resistir, para fazer o que é certo, para não se importar com o que os outros dizem. Isso é força. Enquanto está todo mundo dizendo que a grama é rosa e você tem convicção plena que é verde, tem que ter força moral para dizer, ela é verde. Tem que ter força. Muitos preferem vender a alma na praça para agradar todo mundo. Não querem andar solitariamente. Por quê? Não são fortes o bastante para se prenderem à verdade. A história de Ruth e de Noemi é uma história de força. É uma história de milagre. Então, eu quero dar 3 características de pessoas fortes. Primeiro, pessoas fortes são leais. Na hora do luto, da pobreza e da miséria, era exatamente aquele momento mais propício para que Ruth pulasse fora do barco. Mas Ruth disse, não, eu vou com você. Que Deus me amaldiçoe, senão a morte me separar de ti. Lealdade. Mas para ser leal, é necessário força. Força. Força moral. Seja no casamento, seja na igreja. A nossa igreja é uma bênção. E eu falo isso de verdade, de coração. Mas é óbvio que tem muitas falhas. E às vezes eu ouço alguém, esses dias, eu ouvi, o cara falando bem da igreja, da minha igreja. Não, vê se na igreja do pastor Rodrigo tem isso aqui, lá na internet. Aí eu falei, tem. É que as pessoas acham que, porque acham que a gente está na internet, que a gente é maior do que a gente realmente é, né? A gente tem falhas também, igualmente, igual aos outros. Mas, e acontece às vezes de pessoas serem fofoqueiras, de pessoas agirem de maneira injusta. Isso acontece em todo lugar. Na igreja primitiva aconteceu. Na igreja primitiva aconteceu. E é nesse momento que a nossa lealdade é testada. Nós não devemos frequentar uma igreja que o pastor é ladrão, que o pastor é picareta, prega heresia. Mas mesmo uma boa igreja, em que a verdade é sendo pregada, onde há honestidade, a sua lealdade vai ser testada porque há pecadores aqui. Há muitos pecadores. E aí é necessário força. Força para resistir esses dias maus. Força para resistir aquele momento em que você fala, quer saber? Vou voltar para a casa da mamãe. Está muito difícil. Está complicado. Não dá. Quer saber? Eu vou lá para a igreja de novo. Eu estou passando esse problema com o irmão ou com o fulano. Ele foi injusto comigo. E o que eu vou fazer? Eu vou fugir? É o que muitas pessoas fazem. Diante de qualquer desavença ou dificuldade, elas vão embora. E muitas vezes nem há um erro, O pastor a repreende ou alguém a repreende de maneira correta. Fala, irmão, você está fazendo errado. Acabou. Mudam de igreja. É óbvio que esse tipo de gente não vai vencer nunca na vida. Nunca vai construir nada que preste. Nunca, nunca. Porque bem na hora que a lealdade estava sendo testada, espirram e abandonam. Como que alguém pode construir algo se não há constância? Lembra que eu falei para vocês aqui sobre aquela música Bye Bye Miss American Pie? Um trechinho dela, pedra parada, o trecho da música foi invertido, O provérbio era, a pedra parada é que ela junta musgo. Ou seja, é a estabilidade que traz riqueza. Estabilidade. Mas para ter estabilidade, seja no casamento, seja numa igreja, num trabalho, é necessário força para aguentar as pressões e as angústias. E dizer, vou mais um dia para esse trabalho, está difícil, está complicado, mas bora lá. O problema é que as pessoas hoje, elas são leais apenas às suas paixões. Elas agem como criancinhas.
como bebês. Não podem suportar nada, não conseguem perdoar. Eu vou dar um exemplo. Acho que eu dei recentemente aqui. Eu nunca falo mal da minha igreja para os meus filhos. Nunca falo mal dos irmãos da igreja para os meus filhos. Pelo menos tento fazer isso. Tento não falar para ninguém. Para ninguém mesmo e para minha família também não. Mas um dia meu filho acabou ouvindo de uma pessoa que estava falando mal de mim. E ele ficou muito indignado. E poxa vida. Esposa também. Nossa, você ajuda tal, e a pessoa falou mal. E aí eu pensei, falei, olha, há quantos anos essa pessoa está com a gente? Aí ele falou, está há muitos anos. Ok? De certa maneira, nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui se não fosse a contribuição dela, tanto presencialmente quanto financeiramente. Cada uma pedrinha disso aqui tem a ver com essa pessoa? Tem. Então está feito. Está perdoado. Bola para frente. São esses os momentos para testar a lealdade. Eu poderia falar, não preciso mais. Não, nós precisamos. Uma pessoa já é um número muito grande para você guardar mágoa. Já é muita gente. Já é muita gente. Uma pessoa já é um número muito grande para você falar, não preciso dela. Eu sou demais. Eu sou o máximo. E aí, ainda falei com eles, olha, será que talvez não teve um dia que eu fui injusto com essa pessoa, e essa pessoa suportou, e ela continuou aqui conosco, apesar das minhas falhas? Então agora é a nossa vez de suportá-la. É a nossa vez de perdoá-la. Mas é impressionante. Os homens hoje não suportam nada. Não são leais a nada. A nada. Nem a time de futebol, gente. Na minha infância não podia mudar de time de futebol. Hoje até isso o povo não consegue. Lealdade. Sermos leais. É coisa de gente forte. Segundo, pessoas fortes são dedicadas e possuem atitude. O casamento de Ruth com Boaz salvou todo mundo. Mas como que isso aconteceu? Como esse milagre se deu? Como que Deus interveio e fez um milagre na vida de Ruth e de Noemi? Através do trabalho árduo de Ruth, que levantou cedo e foi dar duro até tarde. Cada vez que você para de choramingar, cada vez que ao invés de culpar Deus e o mundo pela sua vida, você levanta cedo e vai dar duro, portas de milagres começam a chover diante de você. Oportunidades miraculosas começam a surgir em relação àqueles que se dedicam. O mandamento bíblico é do suor do nosso rosto que nós vamos comer. Do suor do nosso rosto. Nós somos a geração que deseja emprego, não trabalho. Todas as pautas são em relação a isso, né? Emprego, queremos emprego. As pessoas não querem trabalho. E trabalho é sempre árduo. Por exemplo, veja a mulher de Provérbios 31. Ela levantava de madrugada, diz o texto, de longe trazia o pão, plantava uma vinha, buscava lã e linho, era corretora de imóveis, negociava imóveis, ajudava o necessitado, fazia a própria roupa, e o texto conclui, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não come o pão da preguiça. Vocês já ouviram alguma pregação falando que um dos grandes problemas do casamento e da criação dos filhos é preguiça? Creio que não, mas é. Mas é. E às vezes você pode dizer assim, poxa, tal fulano é disciplinado. Como se você tivesse a opção de não ser disciplinado. Você não tem. Porque Gálatas 5:22 declara que o fruto do Espírito um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Você não tem a opção de não ser disciplinado. Você tem que se disciplinar. Você tem que dar o máximo com os recursos e talentos que você tem. Veja essa mulher. Ela não comia o pão da preguiça. Quer ver? Vou dar alguns exemplos para você que tem a ver com preguiça, porque que tantos casamentos são ruins e é um tédio. Muitas famílias são terríveis por conta de preguiça. Por que um homem deixa o sapato no meio da sala? Preguiça. E eu falo para vocês porque eu sei. Eu sei. É isso. Não há outro nome. E irrita. A minha esposa, ela desistiu até. Chegou uma época que ela desistiu.
Porque irrita, né? Mas é exatamente isso, é preguiça. Pura preguiça, porque dá trabalho chegar lá e colocar ali. Só isso, gente, é uma preguiça absurda. Preguiça. Preguiça que irrita o outro, porque todo dia. Aí uma época eu notei que a minha esposa, ela entregou para Deus. Aí eu reparei que ela deixava. Falei, mas amor, o sapato lá. Aí um dia, a roupa ia chegar à visita e eu tinha deixado. Falei, amor, a roupa lá. Falei, pra você passar vergonha. Foi isso que ela fez. Mas não tem outro nome para isso. É preguiça. Por que você, mulher, levanta e fica reclamando o tempo todo? É preguiça. Não, estou muito cansada. Esse é o normal. O normal é chegarmos ao fim do dia extenuados. A vida foi feita para ser assim. E a nossa geração nem é assim, porque há tantos serviços mamão com açúcar hoje. Paulo diz, me gastarei e me deixarei gastar. É do suor do meu rosto que eu vou comer. Ou seja, trabalho é cansaço. Claro, algumas mulheres estão pegando coisas que não precisariam, mas enfim. Mas é preguiça, porque a vida é isso mesmo. É acordar de madrugada porque o menino chorou. É levantar cedo, dar duro. E no final do dia, dormir gostoso, sabe como? De tão exausto que você está. Mas aí as pessoas preferem ficar reclamando o tempo inteiro. O tempo inteiro reclamam. Ah, meu Deus, ninguém me reconhece o que eu faço. Lá em casa, é claro que a gente sempre se esforça para elogiar os bons feitos. Mas se a gente vê que está tendo um ar de tadinho de mim, ninguém me reconhece, nós já escrachamos, já zombamos e dizemos, quer uma plaquinha? Não, assim não. Vamos dar o nosso máximo para os nossos filhos, pela nossa casa. Vamos chegar ao fim dos dias, como Paulo disse, me gastarei e me deixarei gastar. Arrebentados mesmo, até o final. Essa é a boa vida. Essa é a boa vida. O problema é que a nossa geração é muito frouxa, muito fraca. Então você às vezes faz um pouquinho a mais do que os medíocres que estão ao seu lado. E aí você já acha que é um absurdo o que você está fazendo. Que você faz muitas coisas. É fundamental, nesse momento, eu dar um passo atrás e lembrar para você como que foi a vida ao longo da história humana. Para que você se situe. E note que muitas vezes você está reclamando de barriga cheia. A expectativa de vida em Manchester, antes da Revolução Industrial, era 35 anos. Os pais não davam nomes aos filhos, porque a mortalidade infantil estava nas alturas. Para não se apegar às crianças, eles não davam nomes aos filhos. Tudo isso que você vê hoje aí como desculpa para você entrar no quarto e ficar choramingando, não existia. Não existia. Essa quantidade imensa de doença, para você ficar de boinha e lambendo as suas feridas, não existia. Você tinha que ir para o campo, senão você ia morrer de fome. Você tinha que aguentar a sua tristeza lá no campo, debaixo do sol a pino. Era isso que você ia ter que fazer. Essa era a vida. Lavar a roupa? Máquina de lavar? Tá de sacanagem, né? Lavar a roupa era um evento. Lavar, se você tivesse também. Se você tivesse. Porque a maioria tinham poucas roupas. Bem poucas. Talher, banheiro dentro de casa, geladeira, enfim. Revolução industrial. Antes disso, os trabalhos eram árduos. Árduos. Por exemplo, hoje qualquer pobre pode ter grama em casa. Eu tinha. É que eu não estou mais em casa hoje, morando em casa. Tecnologia. Uma máquina ia lá e cortava tudo. Eu a conduzindo, mais ou menos assim. Antigamente não era assim. Não havia todos os apetrechos que nós temos hoje. Cortar uma grama já era um trabalho hércules, enorme. Imagine fazer uma viagem até Taubaté, gente. Aqui, ó, só Taubaté, tá? 50 quilômetros, mais ou menos. A cavalo. Como era isso? É bom, às vezes, a gente se situar. Lembrar de nossos avós. É bom. Já viu isso? Os nossos avós, 10 filhos, vários velórios no currículo.
Os homens de hoje não conseguem levar uma criança à obediência. Uma criança. Uma. É importante nos lembrarmos de como o mundo já foi, para que você não se baseie nessa geração medíocre, mais rasa que um pires. Levante-se, dê duro, dedique-se. Não espere nada de ninguém. Se alguém lhe ajudar, receba de mãos abertas, porque sempre precisamos dos outros. Mas não fique achando que os outros devem algo a você. Faça como Ruth, seja forte o bastante. Não inveje os outros, vá dar duro. Faça aquilo que você precisa fazer. Isso é fundamental. Fundamental para que tenhamos uma vida próspera e plena. É muito comum que as pessoas gostem de invejar aqueles que prosperaram e conquistaram alguma coisa na vida. Ora, é muito comum alguém dizer assim, mas o filho do fulano lá, olha lá aquele menininho ali, ó. Para ele a vida é mais fácil. Talvez, para ele é, mas para o pai não foi. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode ficar diminuindo os feitos dos outros e fazendo o que a esquerda faz, querendo arrancar dinheiro dos outros, porque eles dizem, mas espera aí, mas a corrida da vida não é justa. Olha lá, aquele cara lá que é rico, o filho dele não está correndo de maneira justa, ele está lá na frente. Sim. Mas a pergunta é, o que o pai dele fez? O que o pai dele fez? Por que nós não fazemos o que o pai dele fez? Eu sei, um monte de gente é ladrão, tem um monte de ladrão aí no meio, mas esquece os ladrões. Vamos pensar nos bons exemplos. E há bons exemplos. E o que o pai dele fez? Ele fez o que muitos não estão fazendo. Ele levantou cedo, ele foi dar duro. Ele não ficou choramingando, ele teve ideias. Ele pensou, ele poupou, ele guardou, ele foi disciplinado. Ele foi forte o bastante para durante anos fazer isso. É o que nós devemos fazer. E aí então milagres acontecem. Milagres acontecem. Ela teve atitude. Ela não ficou esperando nada não, ela falou, temos que trabalhar. Não há outra coisa a se fazer. Por exemplo, a escola do seu filho é ruim. E o que você vai fazer? Nada. Não, o governo tem que mudar isso aí. Não vai mudar. Se o melhor presidente de todos os tempos assumir no próximo mandato, ele vai precisar de décadas para mudar isso. Na realidade, o melhor era que ele nem mudasse, é que acabasse com a escola pública. Essa realmente é o remédio. Mas enfim, não vai mudar. Não vai. E o que nós vamos fazer? Ficarmos de braços cruzados ou vamos fazer alguma coisa? Você veio de uma família desestruturada, complicada. E daí? Você vai ficar chorando? Vai ficar dizendo, olha, ninguém me ajudou, meu pai me abandonou. Não estou diminuindo seus sofrimentos, mas eu pergunto para você, isso te ajuda? Isso te ajuda? Força para levantar, focar, trabalhar, dar duro e comer do suor do nosso rosto. Deus abençoa esse tipo de gente, como abençoou Ruth. O milagre de Ruth começou às 5 da manhã, quando ela levantou cedo para ir trabalhar. Ali começou. E terceiro e último princípio. Pessoas fortes são pessoas submissas. Parece contraditório? Não é. Para um ser selvagem como nós, tem que ter muita força moral para respeitar aqueles que são melhores do que nós, que vieram antes de nós. Porque o texto bíblico declara o seguinte: Ruth chega em casa e diz assim: entrei num campo e o nome do dono era Boaz. Noemi ergue as mãos para o alto e diz: bendito seja o Senhor, que não se esqueceu de nós. Ele é resgatador. Aí sabe o que Noemi fez? Levou Ruth para fazer uma progressiva, as unhas e tudo aquilo que estava ao alcance para embelezar Ruth. Sério, foi exatamente isso que o texto diz, que o texto bíblico declara. Que ela arrumou Ruth, deixou ela bonita e deu dicas ainda para ela. Olha, você vai fazer assim. Ele vai chegar, tal hora, você faz isso, isso e isso. Aí você vai fisgar o rapaz. Sabe o que o texto bíblico declara? Ruth 3:5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei.
tudo quanto me disseres farei. Entretanto, principalmente na escola, a esquerda separou a cada dia, mais e mais, as nossas referências. Nossos pais, pastores, homens de bem, e nos ensinou o seguinte: vocês são livres se vocês não submeterem a eles. Vocês não devem submeter a eles. Não devem ouvir o conselho deles, que são mais sábios do que você. Vocês são livres. E era mentira, porque na realidade, nós deixamos de ouvir pai, pastor, homem de bem, para sermos escravizados por eles. Durante o protesto de maio de 68, na França, os jovens diziam isso. Um dos lemas é: não acreditem em pessoas com mais de 30 anos. Sabe quem bolou essa frase? Comunistas com mais de 30 anos. Para separar os jovens de seus pais e de suas referências adultas. Por quê? Um menino sem referência é como poeira cósmica mesmo, espalhada no mundo, sem início, sem fim, sem nada. Quando um jovem diz, meu pai costumava dizer, ele se situa no tempo e no espaço. Ele tem história, ele tem uma tradição. Isso vai moldando o caráter dessa pessoa. Isso vai moldando e vai o livrando de muitos e muitos erros. Mas nós fomos ensinados que somos espertos quando não nos submetemos a ninguém, quando não reverenciamos aqueles que são melhores do que nós. E aí, o que acontece é que nos tornamos medíocres. Vou dar um exemplo. Eu sou o que sou graças a inúmeros homens que vieram antes de mim. Lutero, Calvino, por exemplo. Lutero é de uma coragem absurda. Eu sei quão corajoso ele era. Eu sei porque, muitas vezes aqui, eu fiquei apavorado antes de pregar, porque eu sabia das implicações daquilo que eu iria dizer. Isso num país como o nosso, que a perseguição aos cristãos está engatinhando, está. Mas não se compara ao que Lutero vivia. Lutero pregou 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, condenando a igreja católica, na época que a igreja católica costumava mandar para a fogueira quem discordava dela. Eu sei quão corajoso ele foi. Eu sei. E eu não estaria aqui se Deus não usasse Lutero, Calvino e tantos outros para trazer o Evangelho, levar o Evangelho adiante. Pois bem, Lutero e outros, eles erraram. Lutero cometeu alguns erros, e até absurdos. E aí, quando nós reverenciamos homens que vieram antes de nós, alguns já dizem, seu gado, você é gado. Está vendo? Você só é inteligente, dizem eles, se você não reverencia ninguém. Se você não tem um santo respeito por aqueles que vieram antes. Seja o seu pai, sejam grandes líderes que trouxeram o Evangelho a nós. Você é inteligente se você for um zorro, solitariamente na vida. E é óbvio que isso é estupidez, porque aqueles que vieram antes de nós sabem o caminho das pedras. Você não precisa afundar, você pode simplesmente seguir o caminho que eles estão mostrando. Isso é fundamental para qualquer coisa na vida, não importa o que você faça. Ver aquele, você é empresário? Tem um cara que é o melhor no segmento? Respeite-o. Não se considere igual a ele. Porque é isso que implica aqui quando Deus fala que Sara obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor. Olha como que a obediência está associada a respeito. Os filhos devem obedecer os pais, diz a Escritura, porque isso é justo, diz Paulo em Efésios. Nós devemos ter esse santo temor, essa santa reverência em relação àqueles que vieram antes de nós. Por quê? Para que daí então possamos ouvi-los, seguir os seus conselhos. Hoje, muitos de vocês já são mais velhos e é bem provável que vocês já saibam mais que seus pais. Ok. Mas lá quando você era garoto, por mais ignorante que o seu pai viesse a ser, o seu pai sabia mais que você. O seu pai sabia mais. Mesmo que ele fosse hipócrita, com um cigarro na boca, ele falava, não fume, moleque. Ele estava certo. Porque ele sabia, ele não tinha força moral para vencer aquilo, mas ele sabia que aquilo era uma desgraça. E aí, fomos ensinados que, na juventude, para firmar a nossa identidade, nós firmamos a nossa identidade
nos separando de nossas referências, de nossos pais. Isso é coisa de moleque. Moleque sempre faz isso. Eu lembro que quando ia para o restaurante do meu pai tinha um restaurante na avenida principal em Ubatuba, e aí quando a gente passava na avenida que tinha, é onde a molecada ficava. E se eu ia com o meu pai, eu ficava escondido lá atrás, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava ali, com os meus pais, que era garoto. Eu falei, eu sou homem agora, um homem andando com o pai. É impressionante a imbecilidade juvenil. A minha identidade é firmada quando eu me distancio de meus pais, acredita um jovem. É o oposto. A Escritura declara, amarre os conselhos do seu pai como um colar no seu pescoço. Por quê? Porque esses que vieram antes de nós, que pisaram onde a gente ainda não pisou, eles sabem o que nós não sabemos. Vou dar um exemplo. Primeiro dia que meu filho foi jogar futebol, ele tinha 5 anos, e chegamos no horário incorreto, não chegamos na turminha dele, ele foi jogar com meninos mais velhos do que ele. E eu notei no olho dele que ele estava com medo. Porque eu já passei por aquilo. Eu passei por aquilo. E eu lembro de, em um jogo de futebol, ter ficado com medo e por isso não consegui jogar. Eu jogava bem, tinha tudo para me destacar naquele jogo. O meu técnico ficou marara. Por que você só tocou de lado, rapaz? Por que você fugiu do jogo? Medo. Mas nessa época, e culpa só minha e mais ninguém. Mas eu vi isso e falei, olha, não fica com medo. Deus é conosco. Lembra do Davi e do Golias? Bora. Não pode ter medo, tem que vencer o medo. É isso que acontece com aqueles que vieram antes de nós. Quando, por exemplo, um pai vem e fala, fica longe dessa menina. Fica longe. Eu já passei por isso e arruinei minha vida. Eu sei como é. Você acha que não tem problema? Claro que não, você não experimentou isso ainda. Porque, seja um garoto, ou seja você um empresário, qualquer coisa, que você ainda é novo naquilo que você faz, seja como menino, seja como um empresário, seja na sua profissão, você é como um garoto que conhece o mar pelo quadro. Só pelo quadro. E aqueles que vieram antes de nós são aqueles que já foram e mergulharam na água. O seu conhecimento e o dele são coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. Totalmente. Totalmente. Eu estava assistindo um filme, é Um Sonho de Liberdade. O filme fala sobre pessoas, é um clássico, e fala sobre pessoas que estavam na cadeia e já tinham perdido a esperança. E ficavam bravas até quando falavam que eles deveriam buscar a liberdade. Ficavam bravas porque eles aprenderam a conviver com aquilo. Eu tenho 39 anos. É óbvio que o meu filho assistindo aquilo, ele não entendeu tudo. Quer dizer, é claro que a história era muito simples. Mas eu estou assistindo o filme completamente emocionado. Por quê? Porque eu tenho 39 anos. Eu sei o que é fracassar tantas vezes, a ponto de você falar, não me enche de esperança mais, porque eu não acredito mais que é possível. Eu sei o que aquele homem passou. Mas meu filho ainda não passou. Por isso, os homens que vieram antes de nós, devem ser reverenciados. É assim que eu tenho tentado tratá-los. Meu pai está aqui. Minha mãe está aqui. Todos os pastores que me ensinaram e me moldaram estão aqui. E eu sempre estarei aqui. Sempre. Ainda que acontecesse uma façanha enorme, e eu orasse, mortos ressuscitassem, e ainda que muitas pessoas falassem, você superou a todos eles, eu ainda diria, você não sabe nada. Eu estou aqui, eles vieram antes de mim, eles sempre serão maiores do que eu sempre irei reverenciá-los. Sempre. Um grande pastor do Brasil, eu lembro que logo quando eu converti, eu ouvia pregar e falava, isso é simples. Eu faço isso aí. É muito fácil. 20 anos pregando. Uma vez você coloca uma palavra fora de hora, o cara sai da igreja. Outro dia, você não foi sábio o bastante, você não explicou exatamente, o cara sai da igreja. 20 anos depois, eu falo, eu não sabia e nem sei fazer como ele faz. Ele faz isso há 40 anos. Mas nós fomos ensinados
que somos fortes no instante em que não reverenciamos aqueles que vieram antes de nós. Gente, qualquer fraco é rebelde. É necessário muita força para ser humilde o bastante para dizer: sim, Senhor, me ensina, me mostra, me ajude, me mostre o caminho, me mostre. O problema é que a nossa geração foi sistematicamente ensinada de maneira errada. Ruth prosperou porque ela teve força para se dedicar, força para trabalhar, força para se submeter e ter uma reverência em relação à sua sogra. Ouviu os conselhos da sua sogra e tudo deu certo para ela. É assim que nós precisamos viver. E moldar os nossos filhos dessa maneira. Em homens fortes, que trabalham, que não invejam os outros, que no dia do luto, que no dia da miséria, não desistem, não desanimam e continuam. Se você moldar o seu filho dessa maneira, se você lutar arduamente para ser assim, eu duvido que você vai ser um fracasso. Eu duvido que você vai chegar no final da sua vida, vai olhar para trás e vai dizer: a minha vida não valeu de nada. E eu não estou nem dizendo aqui se você vai ser rico ou milionário, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você for forte assim, você pode terminar rico como Paulo, como Davi, ou pobre como Paulo. Não importa. Mas se você for forte assim, você vai terminar de cabeça erguida dizendo: combati o bom combate. Guardei a fé. Eu completei a carreira. A minha vida valeu a pena. Eu não desisti. Eu não sucumbi. No dia da dificuldade, da angústia lá no meu casamento, eu tentei mais uma vez. No dia que eu pensei: eu não vou conseguir mais, eu vou desistir desse negócio, eu vou desistir disso, eu insisti. No dia que eu pensei: está muito difícil aqui na igreja, erraram comigo, mas eu vou continuar. Eu duvido que vocês terão uma vida medíocre. Vocês não terão. Se vocês fizerem o que Ruth fez, a sorte vai brilhar. E a sorte tem nome. O dado é lançado no regaço, mas do Senhor procedem todos os desígnios. Se você fizer isso, Deus vai conduzir você ao campo certo, como conduziu Ruth. Deus vai abençoar o seu caminho. Você crê? Vamos ficar de pé? Só vocês, né? Eu não vou ficar não.